Olá, estamos começando mais um Papo de Arbitragem, estamos na nossa 10ª edição, né? Sempre com o lema mais importante de transparência da CBF, transparência do Departamento de Arbitragem. Esse é o nosso lema principal, nosso grande objetivo com esse programa é dar transparência cada vez mais da arbitragem brasileira, ajudando dessa maneira o desenvolvimento não só dos árbitros, como também de todos os outros segmentos do futebol, né? A gente tem visto vários comentários sobre o programa, a gente percebe também que se espera a gravação do programa para a gente poder levar a opinião da instituição para todos, né? E o que a gente tem visto muitas vezes é que existe um avanço, né, nos comentários de jornalistas, dos próprios gestores de clubes, mesmo de uma maneira geral do torcedor, que tem tido uma melhor análise das jogadas em função muito do que a gente tem colocado aqui das regras do jogo, né? Esse avanço é positivo, também é um objetivo nosso, né? Além de dar a transparência das jogadas que a gente vai ver hoje aqui, também essa questão pedagógica de construir a jogada, construir a decisão, né, passando elementos para as pessoas poderem avaliar ao longo da semana de uma maneira mais didática, mais pedagógica, né, Péricles? Além disso, né, conversando com o Péricles sobre isso, a gente teve uma edição especial por uma jogada dessa semana que eu entendo que aclarou bastante, ajudou a aclarar bastante a questão do ombro, né? Onde é o ombro, enfim, que a gente acaba, a regra do jogo interpreta que é uma parte superior do braço, né? Isso. Eu acho que muita gente não sabia disso, né, Pérez? Exatamente. E isso vem de encontro a essa ajuda que a gente está propiciando para o meio do futebol de uma maneira geral, né? Exatamente. Aqui comigo, companheiro Péricles, mais uma vez, gerente VAR, né? Hoje vamos ter algumas situações onde vamos aclarar alguns detalhes. E bem-vindo mais uma vez ao Papo de Arbitragem, Pérez. Obrigado, Seneme, obrigado pela oportunidade. Na verdade, a gente vai falar de novo, a gente teve essa oportunidade especial durante a semana de falar sobre a linha traçada, as referências que são usadas para a linha, é uma perspectiva VAR, algo sobre o procedimento de linhas, e hoje a gente vai ter de novo também uma nova oportunidade de falar de APP, né, para as pessoas entenderem também o que é esse tal APP, o que é uma falta e como essa falta se conecta numa situação de gol, como que a arbitragem e o VAR tratam isso numa checagem. Podemos já, Péricles, começar com essa sigla, né? Essas Exato. 3 letras, APP. O que significa APP? APP é Attacking Phase Possession, em inglês, né? Que para nossa tradução aqui para o português, na nossa regra e no linguajar diário do árbitro, é a troca de posse do momento do ataque. Ou seja, quando há uma troca de posse numa fase de ataque direta ao gol, com conexão a um gol, a um pênalti ou a uma situação de dogso, o VAR tem que analisar se essa falta está dentro do APP. Dogso, que você quis dizer aqui, é uma oportunidade clara de gol. Também é outra sigla em inglês para uma oportunidade clara de gol. É interessante, porque a arbitragem também, como vários segmentos, né, existem siglas, e normalmente essas siglas são em inglês, que é para facilitar o entendimento e a conversação entre os árbitros. Perfeito. Né? Então a gente vai começar aqui no Papo de Arbitragem, já vamos falar do clássico carioca, né? Isso. Fluminense e Flamengo no Maracanã, isso. Onde a gente, antes de colocar até o vídeo, algum comentário, não é comum um jogo com 3 revisões, tá? Não. Nos chama a atenção, 3 revisões nos chama a atenção, né? Nos dá um alerta, principalmente para os árbitros de campo, né, para a gente não ficar o árbitro de campo refém do VAR. Não é esse o objetivo, né? Tanto que não me recordo, Péricles, se esse ano nós tivemos situações com 3 revisões num único jogo. Né? Me parece que essa é a primeira situação de 3 revisões em um jogo, Seneme. Então assim, essa é a ideia, né? Que as decisões saiam do campo de jogo. Mas o VAR é o seguro do jogo. Sim. É claro, esse jogo foram 3 revisões, nós vamos analisá-las, né? Mas nossa preocupação, sim, é que os árbitros sigam tomando decisões
no campo de jogo e não se apoiando só na ferramenta VAR. Se bem que eu acho, na minha opinião pessoal, né, as revisões desse jogo, tirando a primeira, que eu achei que a falta ali, essa que a gente vai ver, essa ação, poderia ter sido decidida no campo, as outras duas são situações um pouco mais complexas e que, na minha visão, havia, sim, uma maior possibilidade do uso do VAR. Não é verdade, Pérez? Perfeito. A gente tem que separar as duas coisas, né? A gente tem que separar o que sim, a gente tem que trabalhar com a arbitragem de campo e, ao mesmo tempo, brindar e comemorar a oportunidade de ter o VAR para legitimar um jogo que poderia ter 3 situações equivocadas e nós tivemos, ao final, um jogo completamente legitimado. E essa legitimidade é o que a gente espera do jogo no final das contas. Porque muito se critica o VAR, né? Qual é a linha de intervenção, qual é a interpretação, quando entra, quando não entra. Então, quando ele entra e cumpre com o seu papel legitimando um resultado, nós entendemos que é motivo, para essa ferramenta, é motivo de elogio. Tá? Sigo dizendo, o trabalho de arbitragem tem que ser no campo de jogo. Perfeito. Mas em termos de VAR, esse foi um jogo bastante positivo em resultado final de legitimar resultados. Perfeito. Então vamos analisar essa primeira ação? Vamos lá. Não, pode jogar. Pode jogar. Segue. Jogou. Ok. Olha a tática. Tá apoiando na esquerda, hein? Lá na jogada. Desde o Ele início. falou que ele se jogou. Não. O Everton tá indo atrás de você. Também não Preciso foi ver de falta. frente. Preciso ver de frente. Diagonal, tá? Tem essa diagonal. Vai, volta. Eu tenho invertido também de frente, tá? Tá, me dá invertida. E passa devagar. Ok. Essa, volta devagar. Ele toca a bola. Tem. Ele vai só na perna do jogador. Fazer um frame pra você, tá? Sim, ok. Ele toca a bola. E o jogador toca só a perna Tudo é dele. checado, Claramente. tranquilo. Claramente, Tudo é vai. checado, tudo é checado. É claro. Tudo é checado, tudo é checado. Volta só um outro ângulo, só pra gente deixar mais claro. Tem a 5B Ah, também. Tem vai lá, verticalidade, tá? Me dá? Tem Tudo é verticalidade. checado. Total, a PP tá claro. O A2 tá claro ou não? Deixa eu ver pra gente ver. No PGM não passou ainda. Tá, eu tenho uma de trás também, tá? A falta é clara. Isso, essa Tem é essa de trás. Ó, tá claro. Tá, vai. Sávio, Oi. Oi. te recomendo revisão para possível falta no app, ok? O jogador não toca a bola, só toca o jogador adversário, ok? Esse é o ponto de contato, ok? Depois eu vou te mostrar com clareza que ele não toca a bola, tá? Sai do campo. Ah, inverte. A outra que você Entra tinha no mostrado campo. antes. Essa. Não, lá do outro lado. Ó, ele não toca a bola, ok? A invertida que você tinha mostrado antes, cara. Essa. Ele não, isso, ó, ele não toca a Ele bola, não só tá toca o olhando, ele adversário. não tá ok? olhando. Calma, ele não tá olhando, volta. Ele saiu pra dar um cartão. Ok, solta. Agora solta o app Volta. todo. Sim, vou te mostrar o app, ok? Perfeito. Já viu a falta? Falta. Ok, falta. Vou te mostrar o Sim, app, falta. ok? Ok. Ok? Vou voltar com falta lá, cancelar o gol. Ok. Vê a posição da falta. Isso, já vi. Ok, beleza. Eu vou comentar alguma coisa em relação à posição do árbitro, né, o posicionamento que ele tem e o ângulo que ele tem. Sim. Por esse ângulo, a gente vai ver agora numa perspectiva, porque ele tem um ângulo bom, ele está bem posicionado, tem uma distância interessante para ver, né? E agora eu só gostaria de ver a perspectiva dele do campo de jogo, né? Vamos lá, Mikael, põe um pouquinho mais adiante. Já na Porque checagem. ele interpreta, né? Ele fala que o jogador se joga, que ele não vê o contato. Isso aí. Né? Ele interpreta, não é que ele deixou de ver. Ele interpreta como não falta. Né? Lá na jogada. Ele falou que ele se jogou. Falou que você Vamos jogou. ver quando... Olha lá, o que ele se jogou. Ele disse que ele se jogou. Né? Pode seguir, por favor. Preciso ver de frente. Olha lá, ó. Para, Mikael. Isso. Esse é o ângulo do Sávio. O Sávio está aqui praticamente no mesmo ângulo nós estamos vendo que o Sávio. Né? Então vamos ver se é fácil perceber esse toque ou se é mais fácil perceber por outro ângulo do que por esse. Perfeito. Né? Vamos lá? Por esse ângulo, não é um ângulo tão fácil de ver que existe o toque. Né? Agora, se a gente avaliar esse, né? A gente consegue perceber muito mais claramente por esse ângulo em diagonal que não era o ângulo do Sávio. Né? Por isso que é importante o uso da ferramenta VAR. Tá?
exatamente porque você dimensiona Perfeito. o jogo em outros ângulos. O que o VAR fez nesse momento, a partir da informação do campo de que não havia tido falta, que o árbitro havia entendido que não era uma jogada de falta, porque ele não via contato, ele viu o jogador se jogando, o árbitro de cabine, o VAR, passa a procurar os ângulos para identificar, primeiro, se o defensor joga a bola. E ele identifica que o defensor não joga a bola. Por esse ângulo, olha como fica muito mais claro o toque, né? E quem propõe o toque, isso é importante, né, Pedro? Em termos de regra do jogo, pode parar, Micael. Em termos de regra do jogo, o importante também é quem propõe o contato. Exato. Né? Se o atacante eventualmente vê a perna do defensor e busca a perna do defensor, é uma coisa. Aí seria o que o Sávio falou. Nada, ele busca o contato, se joga, né? Outra coisa é o defensor colocar a perna para tentar buscar a bola, mas interromper a passagem do atacante. Tá? São coisas diferentes e que, na nossa visão, no final das contas, é uma má interpretação que o Sávio teve no campo de jogo. Né? Ao final, o que se encontra é o defensor não conseguindo tocar a bola, ele não toca a bola e calça com impacto o jogador que tinha posse da bola antes, que joga a bola primeiro, e aí o VAR encontra a falta que, a partir desse momento, está conectada ao gol, está conectada a partir dessa roubada de bola, e aí vem a explicação de APP. Isso é importante agora, Pérez. Eu gostaria que você comentasse sobre essa fase de jogo, né, prévia a um gol, que ela tem uma continuidade, né? Exatamente. Essa APP. Exatamente. Não é isso? Essa fase de ataque da equipe de branco e tricolor, ela começa a partir dessa roubada de bola. Desta roubada de bola, um pouco mais para frente, Micael, a gente vai ver que depois da roubada da bola, a equipe de branco e tricolor, ela vai num ataque agora conectado direto para dentro do outro gol e faz o gol. Agora. Isso, né, Pega? Isso. Ela sai disparada e ela nunca para esse ataque. Nunca para. A partir da roubada de bola, nós tivemos um ataque contínuo, com a defesa correndo de costas, o ataque se posicionando e um arremate a gol direto. Então eu tenho, desde a troca da posse até o gol, uma continuidade, uma verticalidade de ataque que resulta em gol. Então nós temos uma falta no APP, que é protocolar e que tem que ser revista. E o VAR recomendou adequadamente, corretamente essa jogada, Seneme. Então, agora nós vamos analisar, dentro do clássico carioca, Fluminense e Flamengo, a segunda ação onde houve uso da ferramenta VAR. Vamos lá? Vamos analisar? Desde que saiu o gol até reiniciar, tá? Ei, pra mim limpo. Não, segue. É uma possível falta, tá? Ei, ei! Segue, legal! Passando do lado. Tudo legal. Gol, tá? Vê uma possível falta, vê a origem, tá? Tá, preciso ver Olha como aqui, foi tudo olha isso. aqui. Desde onde foi? A possível Foi, falta lá e desde, depois. foi desde a possível falta, né? Tá. Desde a Vou possível precisar uma falta. câmera lá, porque me parece ter falta, tá? Essa eu já vi, vai. Preciso só ter mais clareza sobre isso. Para e vamos ver outro ângulo. Aqui, Vê a esse, a possibilidade de diagonal. empurrão, tá? Boa, volta. Empurra, claro, vai. Número Empurra, tá 30. claro. Fala baixo pro outro lado. Só deixa seguir agora, para o cara ver o app. Sim. Não vejo esse jogador na minha Vai, frente. abre, segue pro gol. Todo mundo checado. Vai checar. É lá na app a falta. Pode sentar lá. Sávio, Pode sentar. te recomendo revisão ou possível falta no app, ok? Senta. É lá, Senta lá. Ah, empurrão. Braço Ele direito. empurra o jogador, ok? Agora eu vou te mostrar o app. Isso. Posso soltar então? Vai todo Vou mostrar. pra um. 16 pro outro lado. Vou mostrar o app agora. Esse Segue, ângulo também era bom, era esse que eu tinha visto antes. segue. Seguiu. Tá dentro do app. Vou voltar, anular o gol, Aí. voltar com falta. Aí no meio campo, ok? São esses detalhes que chamam a atenção, né? É uma jogada, por exemplo, se a gente olhar, pode soltar de novo para mim, Micael, e a gente pode ver aqui, né, que é uma bola longa, né, e a observação tem que ser no ponto futuro de quem está no campo. Dos árbitros de campo, eu não posso ficar olhando a trajetória da bola. Né? Eu não posso, primeiro, eu tenho uma ação aqui, ó, de um jogador que está rechaçando a bola. Eu não posso acompanhar a trajetória dessa bola. Eu tenho que olhar já direto no ponto futuro da jogada. Se eu quiser analisar e poder ver esse empurrão, que na nossa visão é um empurrão claro. Não deveria ser uma ação de tanta dificuldade para o campo de jogo. Tá? E espera-se o quê?
que tanto o árbitro quanto o quarto árbitro e o árbitro assistente possam analisar essa ação, né? É uma ação muito próxima do quarto árbitro, e principalmente do árbitro assistente aqui, ó, né? Se você deixar seguir, Mikael, a gente vai ver que tem um outro ângulo, né, que nos ajuda bastante a ver a possibilidade que eles tinham. Se tem a visão, né, antecipada da próxima fase da ação, né, facilitaria muito o trabalho deles. Deixa eu seguir. Vou precisar uma câmera lá, porque me parece ter falta, tá? Essa eu já vi, vai. Preciso só ter mais clareza sobre isso. Para e vamos ver outro ângulo. Aqui, ó, essa câmera, ó. Se você puder parar, se nós analisarmos que o árbitro está a uma certa distância e que ele só olha para esses dois jogadores no momento que um já está caído, né, a gente vê que uma perspectiva lateral, principalmente o assistente, ele poderia estar atento a essa questão de regra 12. É uma instrução para os árbitros assistentes que, além deles se focar na questão do impedimento, numa situação em contra-ataque, né, em bola rápida, para que ele esteja atento na regra 12, que é a regra das faltas, né? Para que ele possa contribuir no trabalho em equipe com o árbitro. Tá? Esse é um detalhe que podia ter sido a solução para evitar o uso do VAR. Certo? E se a gente vê até o próprio treinador aqui, o Fernando Diniz do Fluminense, ele tem uma reação. Ah, tá certo, não se pode ir pela reação do treinador, mas algo ele viu. Né? Algo ele viu. Certo? Se a gente observar, ó, né, a reação que ele tem, provavelmente ele deve ter visto. Ó, provavelmente ele deve ter visto. Porque ele tem realmente uma reação natural. Ó. Ele tem uma reação natural. E que, na minha visão, o árbitro assistente poderia, sim, ter contribuído nesse momento aqui. Sem dúvida. Tá? A gente tem, falando de VAR, né? Perspectiva dando VAR. essa perspectiva VAR, sempre, se a gente puder voltar um pouco, Mica, no momento em que ele bate a bola, isso, a gente tem uma marcação, aqui, pode soltar, a gente tem uma marcação que é do AVAR 2, de dizer assim, ó, como ele aparece aqui, caído na tela, ele diz assim, eu tenho uma possível falta ali. Isso já está marcado, dentro da cabine está marcado. E depois segue a situação conectada diretamente daquela possível falta a uma impossibilidade daquele jogador disputar, conectada no app que termina em gol. Então ele vai checar tudo. Aquela marca é importantíssima, porque aquela marca não foi vista no primeiro momento, tá? A jogada em si não foi vista, só foi feita a marca baseada no atleta estar no chão. E o importante também é quando ele chega na área, quando o árbitro chega na área, ele dá uma expressão que indica a necessidade do VAR, que é dizer assim, é um empurrão, eu não vi no campo, estou vendo agora, é um empurrão claro e está dentro do app. Então, todo esse trabalho de VAR dentro da cabine mostra para o árbitro que ele não pôde ver, pelos elementos já citados aqui pelo CNM, o que ele não pôde ver no campo, o VAR entrou para fazer e conseguiu entregar para ele o resultado da jogada. Mais uma vez, né, volto a repetir, né, é raro as situações, uma situação dupla assim, de uso do VAR, principalmente cancelando o gol, marcando falta em app, não é realmente comum, não é o que a gente espera que seja comum realmente, né? Mas pensando no lado positivo, se usou a ferramenta corretamente, marcando as faltas em app, tanto na anterior como essa. Né? A gente teve ainda uma terceira ação nesse jogo, isso. Na minha visão um pouco mais difícil, um pouco mais interpretativa, né? E a gente quer explicar essa terceira com um pouco mais de detalhes depois de analisar essa ação, tá bom? Então vamos lá analisar. Olha a entrada, tá? Número 22. Sávio. Oi. Eu vou mandar uma revisão. O joelho torce, o tornozelo dele torce aqui, cara. Ele salta contra e torce o tornozelo. Ei, Lima. Prende e torce. Porque o joelho, ele se salta... Olha, agora também, ele salta contra o joelho. Sávio. Eu vou te recomendar uma revisão, cara. Porque agora que eu tô percebendo que ele salta contra o tornozelo ele prende todo o corpo dele contra o tornozelo do jogador. Ó, agora que eu percebi isso aqui. Ele salta, ele não tem um contato com o chão. Eu vou te mostrar que o joelho do jogador, ao ele saltar, e aí tem todo o peso contra o tornozelo do jogador, tá? Torcendo o tornozelo dele. Esse é o ponto de contato, ó. Ele vem, salta com o joelho.
E aí acaba torcendo. Prendeu e vai prender também o... Isso. E vai torcer o joelho. Posso te mostrar outro ângulo, tá? Esse ângulo dá pra ver que prende o tornozelo. E o peso todo dele está transferido sobre o calcanhar do jogador, ok? Vou te dar uma velocidade normal. Isso, outro ângulo tem? Tem. Normal, solta. Ok. Vou te dar também mais lento se você precisar. Lento agora, ó. O peso todo do jogador tá em cima da perna dele. O peso do corpo cai sobre a perna, ocasionando uma lesão. Ok, 22, tá? Ok, vou voltar com o cartão vermelho. Cancelar o amarelo. Carrinho e lesionou. Carrinho e lesionou. Carrinho. Cadê o 22? Agora não é uma questão de APP, é uma questão de cartão vermelho ou cartão amarelo, né? E o que diferencia entre um cartão amarelo e um cartão vermelho? É a força, é o risco. É o risco do quê? O que você proporcionou com a sua entrada a um adversário. Né? Isso é muito importante na regra do jogo. Isso é o espírito da regra. Muitas vezes, né, a gente vê análise sendo feita com o que pegou, né, com o que atingiu e aonde atingiu. Ah, atingiu com as travas da chuteira na canela. Tá bom, essa é uma referência? É uma referência, mas ela não é única. Porque eu posso atingir com as travas da chuteira, por exemplo, a canela de um adversário e não ter força, e não ter impacto. Tá? Então, o que valoriza, qual é o peso maior é a força, é a intensidade. Né? E aqui é uma ação que não tem essa questão das travas da chuteira, ela não é alta, né? O impacto está, a carga está na força do corpo. Né? No peso do corpo, quando um jogador se atira, e ele não se atira no chão, né? Porque normalmente os carrinhos, a gente vê os carrinhos deslizando no chão. E isso tira a força e diminui a possibilidade de lesão num adversário. Mas quando eu dou um carrinho, a gente diz, né, um carrinho aéreo, e aqui a gente pode até ver que o jogador que desfere o carrinho, ele apoia a mão no chão. Ele apoia a mão no chão e deixa todo o resto do corpo com o peso em cima da perna do adversário. Essa força empregada do peso do corpo é o que transforma essa ação numa ação de cartão vermelho direto. É difícil identificar? É difícil. Posso aqui dar alguns elementos interessantes de ex-árbitro, né? A experiência que a gente tem como ex-árbitro. Por exemplo, um clássico como esse, final de jogo, né? Final de jogo. Um jogador que coloca a bola entre as pernas e faz uma bonita jogada. Tem direito de fazer. Total direito, né? Claro. Mas isso pode gerar uma reação no adversário. Então eu, como árbitro, eu fico atento nesse momento. Nesse segundo, é hora de eu perceber a motivação dessa reação tão forte. Tá? Que provavelmente tenha sido isso. Talvez se não tivesse tido essa jogada anterior, esse jogador não entrasse tão forte. Né? É a temperatura do jogo, o jogador esquenta, né? E perde um pouco a cabeça e deu aquela entrada meio que para marcar território. Né? Acontece isso, só que ele excedeu na força que ele empregou, por isso que a ferramenta foi bem utilizada e o cartão vermelho foi bem aplicado, né, Pérez? E a gente, assim, esse vídeo para mim ele não poderia ser mais transparente e humano, CNM, porque no momento em que a gente começa a checagem, que a gente escuta o VAR, ele está, no momento onde ele está percebendo esse contato do joelho com o tornozelo, porque ele... A força, né? A força, essa transferência do peso através do contato do joelho com o tornozelo, dobrando uma articulação do adversário. Até aquele momento da checagem, ele não tinha conseguido enxergar aquilo. Porque não tinha a questão das travas, Exato. Né? Não era uma entrada feia. Exatamente, exatamente. E no momento em que ele percebe, ele desconstrói o que ele havia construído antes, inclusive ele diz ao árbitro do campo, Sávio, eu estou percebendo agora que é um contato de joelho direto, cara. Ele é direto contra o tornozelo, tá dobrando o tornozelo, é a transferência total do peso dele numa entrada aérea. E aí, a gente tem aqui uma decisão muito bem sedimentada, muito bem construída por um VAR
de uma maneira transparente, está aqui para todo mundo ver onde foi o contato, como ele se produziu e o que esse VAR verbalizou durante a sua checagem. Aproveitando que está aqui, né, Péricles? Aproveitando aqui já para dizer que todos os vídeos que nós apresentamos no programa, eles estão disponíveis no site da CBF, né? Na íntegra, está todo lá disponível, as revisões, para todos acessarem lá o site da CBF e poder visualizar com mais calma, mais tranquilidade, maiores detalhes essas ações de revisão. Seguindo no jogo Fluminense-Flamengo, houveram muitas situações, né, de área penal. Isso. Na nossa visão, todas bem resolvidas, ou pelo campo ou pelo VAR. Nesse caso aqui, pelo campo. E aqui vem um elogio para o Sávio, né? Claro. Que isso é importante. Ações assim, como essa bola na mão, né, em movimento natural, onde o árbitro de campo decide e o VAR, na verdade, quando ele confirma, ele potencializa o acerto do árbitro. Né? Isso é que é legal, isso é que a gente espera, isso é que a gente trabalha para que sempre ocorra situações de decisões corretas do campo e confirmadas pelo VAR como garantia, né? Como respaldo das suas decisões. Vamos olhar então essa situação? Atenção, jogo. Fluminense atacou. Impedimento. Segue, colado. Não, bola mão saindo. Vai. Olha a posição do braço. Bola. Voltou pra área. Só uma baixa, só pra confirmar. Canto. Tem tempo ainda, tá? Tiro de Bola, canto, bola, tranquilo. bola saindo da área, braço posição natural, ok? Bola saindo da área, tranquilo. Distância curta. Bola saindo da área, posição Beleza. natural. Já chegou. A inglesa. Tranquilo, tá tudo certo. Vai lá. Tá chegado. Movimento natural, né, Wagner? Tudo tranquilo aí, né? Bola saindo Próximo da ao área, corpo. movimento natural. Distância curta. É bastante importante nós analisarmos sobre a ótica da regra do jogo. A regra do jogo, em termos de mão, ela parte do princípio de que, é assim no texto, né? Nem todo toque da bola na mão tem que ser interpretado como uma infração. Tá? E aqui, na minha visão, o espírito já se faz prevalecer, né? Que é um caso de uma mão inesperada, né? Uma mão com movimento natural. Se a gente for olhar o detalhe do braço, ele está todo o tempo com o braço para baixo. É dizer assim, aí nós temos que fazer a seguinte pergunta: se justifica esse braço para baixo? Né? Se justifica, porque é um movimento natural. Porque se não fosse esse o movimento natural dele, com os braços para baixo, qual seria o natural? Colocar a mão protegendo aqui? Não. Colocar a mão para trás? Não. Abrir os braços? Não. Qual é o movimento natural dele para essa jogada? Estar com os braços aonde ele estava. Né? Numa distância curta, um chute da bola que vem da frente para trás. Né? É tipo assim, eu estou aqui parado e espero que você jogue a bola para frente. E aí você joga a bola para trás, na direção do meu braço. Isso é um fator importante, é uma bola chutada de baixo para cima, que vem na direção do jogador de maneira inesperada, mas o principal, o movimento dele é um movimento absolutamente de um corpo natural. Se essa mesma ação se produzisse nesse mesmo contexto, com esse braço aberto, né, esse braço não se justifica. Perfeito. Não tem necessidade do braço estar aberto. Então aí eu passo a ter um movimento antinatural. Né? Então esse é o diferencial. É realizar, na verdade, a seguinte pergunta: é um movimento natural? Se justifica esse movimento que o jogador faz? Para essa ação do jogo? Para essa ação do jogo? Né? E aqui a gente tem realmente uma ação... o Péricles vai tocar o aspecto VAR, que facilita a vida do VAR quando o árbitro tem uma boa interpretação, né, Péricles? Quando a gente tem um árbitro que... Só uma pergunta eu quero te fazer. Só uma pergunta, para a gente evoluir no processo VAR e informar os outros segmentos do futebol. Nós temos aqui, eventualmente, digamos que o árbitro marque pênalti nessa ação. Tá? Nós temos um potencial de revisão nessa ação? Total. Essa é uma jogada em que esse braço ele é não sancionável, ou seja, não é uma infração em situação nenhuma em que ele se apresente com o braço natural para baixo, ao longo do corpo, como ele estava, indo para a disputa de uma bola, e uma bola surpreendente para trás o pega de surpresa. Certo. Se ele tivesse, como você falou, com esse braço aberto, antinatural para aqueles gestos de jogar a bola ali, para aquela ação, aí sim a gente teria um potencial de revisão, porque é um braço previamente aberto à ação. Mas assim,
da maneira como estava, se ele marcasse no campo, nós teríamos uma revisão para não penal nesse Tanto lance. que o VAR, o Wagner Hillway, ele rapidamente, né? Não demorou 30 segundos para ele chegar a essa conclusão. Não demorou, acho que 15 segundos, ele já tinha posição natural, bola saindo da área através de uma ação que foi surpreendente para o atleta e uma posição natural desse atleta que acaba tocando a bola. Aqui um ponto positivo para o Sávio, né? Sim. No trabalho de campo. Sim, isso aí. Vamos lá então, nós vamos para mais uma ação desse jogo na área penal. Mais uma situação de área penal. Vamos lá? Nada, pode jogar, nada. Ele buscou contato. Excelente, certinho. Boa. Não, pode jogar. Pode jogar. Bola segue na área, Wagner. Contato normal. Na área tá limpa. Volta. Entendeu? Tá em zona neutra, siga ao vivo. Tenho a 5B. Tá em zona neutra, tá? Não, me dá. Ele foi buscar... Velocidade normal, tá, Rio? Ele esquece, tá? Não, fica tranquilo. Ele vai buscar a bola, mas o vermelho abre um pouco a esquerda e acaba se chocando. Tudo limpo lá, ok? Concordo, Rio. Ele vai buscar a bola, o vermelho joga um pouquinho o corpo para a direita e acaba tendo esse contato. O campo tá Puder parar um pouquinho? Para mim, a narração do Wagner Hillway, do árbitro de vídeo, é perfeita. É o que ocorre realmente, tá? Na nossa interpretação do árbitro também. Quando o árbitro fala simplesmente é um contato normal, o Wagner Hillway nada mais faz do que construir essa naturalidade que o árbitro entendeu no campo de jogo e nos movimentos naturais de jogo. Se a gente puder observar nessa câmera mesmo, Mikael, e a gente soltar, e eu quero que a gente observe que o jogador olha para o adversário antes do contato. Se a gente voltar um pouco, né? Ele observa que vem vindo um adversário, ó. Ele observa que o adversário vem vindo e para, Mikael, faz favor. E a questão agora é, quem ocupa o espaço de quem? Né? Se o Arrascaeta ocupa o espaço do Felipe ou se o Felipe ocupa o espaço do Arrascaeta. Né? Na disputa pela bola. Na disputa por uma bola que não é de ninguém. Perfeito. Não tem Isso é ninguém com importante. controle dessa bola. Não é que eu tô com a bola correndo, carregando ela, dou um tapa na frente e alguém me pega. Não. Não é o que acontece. Aqui eu tenho uma bola para ser disputada, né? E o Arrascaeta, ele visualiza a presença, a chegada do Felipe, né? E o Felipe, por todo momento, observa a bola, corre forte, corre rápido, por quê? Porque ele sabe que ele tem que correr rápido para chegar na bola. Claro. Né? E é o que ele faz. E nesse momento, como o Wagner Hillway comenta no vídeo, né, o jogador do Flamengo joga o corpo na direção do Felipe, né? E causa um impacto. Derruba ele, mas provocado muito mais pela ação dele do que pela ação do Felipe, que todo o tempo vai buscar a bola nessa ação. Tá? Mais uma vez interpretada no campo. O Sávio interpreta no Isso. campo e não adianta pedir a ele toda essa construção de conceito que o Wagner fez, porque não seria natural da arbitragem dar toda essa construção. Nem é para isso. Ele não tem nem tempo durante o jogo Exatamente. de explicar por que ele tomou determinadas decisões. Mas ao entender que isso não é falta, o Wagner, dentro da cabine, enxerga todos esses elementos. Exatamente. Essa chegada para o lado. Essa câmera ela é bastante interessante, que a gente consegue ver, né? Se você voltar um pouquinho, ó. Aí, Mica, deixa eu seguir. Essa, ó, a gente vê claramente que o Arrascaeta, ele coloca o corpo lateralizado na frente de um jogador que nunca... Quem que muda de posição aqui, ó? Né? É o Arrascaeta que dá um passo para o lado. E não o Felipe, ó. O Felipe sempre está correndo em linha reta, correndo pela bola. Tá certo? Então, a dizer assim, o Felipe bate nas costas do Arrascaeta, bate, derruba, mas quem provocou isso? Né? Qual foi a origem, qual foi o porquê do contato? Né? A gente sempre costuma dizer que o futebol é um esporte de contato. Claro. E entender esses contatos é muito importante. O entendimento dos contatos. Uma, através, né, Périx, quem analisa o VAR, né? Queria que você falasse sobre isso. As velocidades são muito importantes, né? São importantes. Os ângulos e as velocidades. Claro, porque se eu analiso isso em slow, né, se eu analiso isso em 50%, 30% de velocidade, eu vou enxergar aqui provavelmente uma infração. E assim não se vê da cabine, assim não se vê o jogo. O jogo não é assim. Em velocidade normal, observando essa ocupação de espaço, quem ocupou espaço, quem estava na trajetória da bola, você consegue identificar
quem propôs ou não o contato para ser faltoso ou não, com impacto ou não. E bastante interessante, bastante legal, que foi também, na nossa interpretação, uma correta decisão do campo de jogo, do Sávio nesse caso também. Perfeito, né? Nós vamos agora para o Clássico Paulista, né? São Paulo e Santos, no Morumbi, onde nós tivemos uma boa jogada de marcação de pênalti, na nossa visão, uma correta interpretação do Braulio Machado, né, e confirmada pelo VAR, e é bastante interessante, a gente vai construir aqui a ação, não só pelo lado do VAR, mas pelo campo, para a gente começar a construir algo também no programa de entendimento do posicionamento do árbitro, né? As pessoas não estão muito acostumadas a olhar o jogo com a ótica do árbitro. Nós que somos da arbitragem, olhamos muito o jogo pela ótica do árbitro, né? E a gente faz aqui essa troca, é a oportunidade de a gente trocar, de você poder identificar por que um árbitro eventualmente toma uma grande decisão e correta, tá bom? Vamos ver a jogada? Na barreira. Põe essa aqui pra mim. Tudo legal. Tudo legal. Defesa. Tô. Nada. Agora Você deu pênalti marcado. Volta pra mim. Tá, número... Não, porque é pra fora. Pode ser. Vai. Não sei. Segue. 28. Quero ver a disputa, vai. Ele dá o drible. E depois o cara põe o pé, tá? O defensor. Exatamente. Número 28. Vê na origem ali. Agora vamos checar o PP. Volta só um pouco e põe velocidade normal pela diagonal pra mim. Desde a falta lá. Sai na falta, perfeito. Não, Gá, eu quero primeiro aqui, só pra eu fazer uma narrativa. Volta ali. Aí. Põe o... Aí. O atacante dribla e depois ele põe o pé, tá? Ok. Braulio, o penal tá confirmado. Eu vou checar o APP. O penal já está confirmado. Agora põe pra mim nas... Aí. Vai. O penal já está confirmado. Ele vai checar o Limpo. APP. Legal, todo mundo legal. Segue, play. Já foi, já tá confirmado. Quem cabeceia é o defensor. Defensor. Tudo ok. Não tem falta de ataque aí. Nada. Agora eu só quero ver essa disputa, Gá. Vem voltando. Por aqui mesmo que eu vou falar pra você parar, tá? Na hora. Vem voltando, Gá. Vai. Na cabeça lá, né? Isso, volta. Fica aqui que já foi Aí. confirmado. Já tá confirmado. Aí. Tudo limpo, tudo ok. Pode seguir. Já Tudo foi confirmado, APP limpo, Braulio. APP limpo, penal confirmado. Pode ir. Vamos construir, se você puder colocar para mim na câmera 1, né? A gente vê o árbitro assistente preocupado lá, ó, com a linha de impedimento. O Braulio, ele tem algumas ações como ordem de prioridade, digamos assim. A prioridade número 1 para ele é a barreira, para ele não perder o foco de eventualmente um braço, né, na barreira. Ele não pode, por isso que ele não consegue se aproximar muito do bloco de jogadores, tá? Porque ele tem que ter ângulo com a barreira, né? Mas ele se preocupa na batida da bola em reagir, né? No aspecto físico, ele tem agilidade de movimentos para o lado esquerdo. Pode seguir, por favor? Né? Porque ele detecta, ó, a possibilidade. E agora, pode parar, por favor? Olha o posicionamento que ele tem. Né? De um momento que ele estava aqui, em poucos segundos ele buscou o ângulo porque ele entendeu as possibilidades da jogada. Né? Ele entendeu que o Caleri, por exemplo, estava sozinho no segundo pau. Tá? E a partir disso, o que ele fez? Ele se deslocou rapidamente em sua diagonal e teve um excelente posicionamento e ângulo para ele poder ver esse movimento adicional do jogador do Santos, né? Porque o jogador do Santos pode seguir, Mica, faz favor. O jogador do Santos, se ele fica parado, não é nada, não acontece nada, tá? Mas ele, quando faz esse segundo movimento de tentar tocar a bola e não alcançando a bola, ele toca de maneira imprudente a perna do adversário, ó. Ele toca a perna de maneira imprudente. Olha o Braulio aqui atrás, ó. Olha a perspectiva do Braulio para enxergar essa jogada. É a melhor câmera da jogada, é o Braulio. É verdade, né? Então, ele tem, exatamente, os olhos dele é a melhor câmera da jogada, tá? É mais ou menos essa a comparação que a gente faz, né? Por isso que a gente tem aqui uma excelente decisão também. E um exemplo a ser mostrado de como a gente gostaria e quer e tem trabalhado os árbitros para que eles, nos bons exemplos, se fortaleçam e sigam buscando análises e posicionamentos como esse que teve o Braulio nessa jogada, tá bom? Nós vamos tocar agora um tema bastante interessante das regras, que é o recuo de um jogador de linha para o goleiro e ele pegar a bola com a mão. Quando é sancionável isso e quando não é sancionável? Primeiro vamos dar uma olhadinha nessa ação, para depois a gente comentar. Ok.
Habilitado! Atenção na tática. Somente bola. Recuo não! Não. Marcou. Pra mim é recuo. Tiro livre direto, tá? Tiro livre indireto. Pra mim é Tiro livre direto. Ô, Gai! Oi! Eu vejo ele tá numa ação de disputa. Eu pelo que eu estou, calma, Camilo falando, calma. Eu, pelo que eu vejo aqui, eu vejo uma ação de disputa com ele. Não sei. Ok, pra mim também, ok, ele dá o carrinho. Bola ao chão. Fiquei com a mesma sensação aqui. Bola ao chão, pode sair. Obrigado. Pode sair, é disputa, é ação de disputa, é ação de disputa. Sim. Pode sair. Pode sair. Pode sair, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, obrigado. Ok? Pode parar pra gente, Mica, faz favor. Aqui, né, essa questão de recuar a bola para o goleiro, quando é uma sanção, quando ele pega com a mão a bola, o goleiro, quando é sancionável e quando não é, né? A regra, né, Péricles, ela usa o termo ação deliberada. Né? Tem que ter intenção. Esse recuo, o que prevê o espírito da regra, é um jogador provavelmente sozinho, né, não dentro de uma ação de disputa, e que recua essa bola para o goleiro taticamente. Sem estar pressionado. Sem estar pressionado, sem estar disputando, ele pode eventualmente até estar pressionado. Sim. Mas desde que ele faça isso de uma maneira clara, deliberada, intencionada, muito mais como uma estratégia tática de jogo do que como essa, onde os dois jogadores foram a disputar. Eu quis tocar a bola para trás, eu quis. Né? Mas foi muito mais em termos de tirar a bola desse atacante do que recuar para esse goleiro. Perfeito. Tá? Então, a regra não quer ser tão dura com esses contatos. Por isso que tem que ser uma ação claramente deliberada. E aqui um aspecto, negativo, né? O primeiro negativo, que na minha visão o árbitro ficou na dúvida, e na dúvida a gente não sanciona. Se você tem dúvida, o jogo segue. E parece que ele ficou na dúvida, ele faz até a pergunta para o assistente, né? Foi deliberado, e depois ele apita. Tá? E aí vem o lado negativo. Mas tem um lado positivo. Tá? Que apesar de isso não ser comum, um árbitro voltar atrás sem usar o VAR, perfeito, ter a coragem de ser justo, sem usar o VAR, né? Voltando atrás porque o assistente fala para ele, para mim não é, para mim é uma disputa, e ele se dá conta, né? E faz justiça com isso no final. Antes de você falar, Pérez, só para concluir a minha parte, né? Não se espera que isso ocorra. Não. Isso não pode ser comum, porque isso modifica a temperatura do jogo, modifica o ambiente, total, né? E um árbitro perde credibilidade com esse tipo de decisão. Mas que ela se justifica e que ela realmente, no final das contas, se faz justiça para o jogo, se faz. Essa é a verdade, tá bom? Justo. A gente teria uma limitação aqui do ponto de vista VAR, né, protocolar. A gente não teria... O VAR não entra nessa situação. O VAR situação. não entra nessa ação. Essa é uma ação de recuo com tiro livre indireto dentro da área. Não é nenhum dos pontos protocolares previstos na regra no protocolo. Então o VAR não poderia fazer nada, ele iria esperar e cobrar o tiro livre indireto. Hoje ainda não podemos, de acordo com o protocolo, entrar numa jogada como essa. Muito bem. É isso por hoje. Gostaria, da minha parte, agradecer a audiência de todos, agradecer ao Péricles, né, Péricles, mais uma vez. Eu te agradeço. Pela participação no programa. Não só no programa, a gente está junto aí toda semana trabalhando, todos os dias, se dedicando para melhorar a arbitragem brasileira, né? Muito obrigado aí, viu, Péricles? Eu que te agradeço, né, minha oportunidade de poder falar mais um pouquinho de VAR e ser transparente com todo mundo, como é a intenção do programa. Muito bem, é isso. Ficamos aqui por hoje e nos vemos numa próxima edição. Obrigado.